Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 20 de dezembro de 2025. Hoje vamos abordar um assunto que é bastante discutido ultimamente, sobre a ascensão da alma, a transição planetária. Nota-se que muitas pessoas falam bastante sobre isso e cobram muito as ações dos outros, esperam pelas ações dos outros, e criticam porque alguém não faz isso, porque alguém não faz aquilo, como se estivessem esperando que os outros resolvessem o problema e apressassem a transição planetária, e que depende dos outros para ascensionar. E eu diria com toda certeza, se tem uma coisa que não podemos terceirizar, é a ascensão da nossa própria alma, e nem a transição planetária, porque esperar que os outros façam por nós não vai acontecer. Quando nós falamos várias vezes, e já há algum tempo, que a própria linha de tempo da Terra mudou em 2010 para uma transição mais suave e tranquila, pacífica, de um modo geral, substituindo a linha anterior, que era a linha do Armagedon, que era a destruição do planeta e da humanidade. Isso aconteceu não foi por interferência externa, foi por frequência de um número suficiente de almas aqui encarnadas que fizeram o dever de casa. E se as coisas se aceleram ou se atrasam, também está sempre na dependência da nossa ação, da nossa frequência coletiva. Quando se fala de uma massa crítica necessária, significa que é preciso haver, ao mesmo tempo, uma quantidade mínima de almas encarnadas vibrando numa mesma frequência para criar uma nova linha de tempo, uma nova situação, que se decida alguma coisa que precisa mudar. Existe sim o plano divino e é perfeito e ele a tudo provém, mas ele é de fato um plano divino específico para a Terra e para a sua humanidade. E quem precisa jogar os palitos aqui somos nós, que somos os representantes do plano divino, da criação divina. Quando nós fazemos a nossa parte, o planeta Terra reage positivamente, de um modo geral, em todos os âmbitos, em todos os setores. Porém, quando muitas pessoas não fazem o seu dever de casa, estão na contramão da evolução, então o planeta também se atrasa, porque quem move essa força, essa dinâmica energética que faz com que o planeta ascensione mais rapidamente, são as nossas frequências somadas. Esperar que os outros mudem para que o mundo fique melhor, isso não é uma boa atitude daquele que tem já a consciência desperta. Porque se ele não fizer a parte dele, ele não está contribuindo com nada. Um espectador não joga. Um espectador apenas assiste. Se você quer ver o resultado, você tem que entrar em campo e participar, contribuir. Estamos aqui na última encarnação, na condição de provas e expiações neste planeta Terra. Se estamos aqui é porque tivemos, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui. Em segundo lugar, fizemos por merecer, em algumas vidas passadas, de poder
percorrer esse caminho que nos trouxe até aqui. Não ficamos perdidos pelo caminho como muitos que não chegaram à última encarnação e que foram removidos já do planeta Terra. Obviamente tem aqueles que já chegaram e foram adiantados para outros mundos e retornam depois. Mas vamos falar daqueles que estão aqui agora. Falamos aqui de mim, de você. Se estamos aqui, temos o compromisso e ao mesmo tempo também a honra e a oportunidade de fazer esta finalização de ciclo. Se estamos aqui, estamos num coletivo com o mesmo propósito. Nós não podemos sentar na sombra de uma bela árvore enquanto alguns precisam se desdobrar nos seus esforços, no sol escaldante, no trabalho duro, para fazer a parte que caberia a nós. Às vezes, quando alguém coloca um comentário ou manda uma mensagem dizendo, não está acontecendo nada, está demorando muito, vocês falam isso, falam aquilo, mas isso não vejo o resultado. Eu, às vezes, por educação e respeito, deixo para lá porque cada um pensa da sua forma e tem a sua consciência. Não somos nós que vamos julgar e nem criticar, mas às vezes, sim, como humanos que somos, dá vontade de dizer uma bela verdade. Você está reclamando dos outros, mas e o que você está fazendo? Você está fazendo a tua parte? Você está cooperando ou está apenas ali sentado na arquibancada criticando o esquema do jogo, o jogador fulano de tal? Às vezes é preciso ter um pouco de consciência, olhar não muito longe, olhar para si e fazer uma autoanálise. O que eu estou fazendo? Como eu estou colaborando? Estou realmente ajudando ou estou sendo um peso extra? Porque sempre que alguém sobe nas costas do outro, sobrecarrega o outro. Se cada um carregasse a si próprio os seus pesos próprios, cada um fizesse, executasse as suas tarefas, não sobrecarregaria as outras pessoas. E é interessante porque em todos os setores, não é só aqui nesse sentido que eu estou falando, mas em qualquer lugar, basta fazer um trabalho coletivo, uma quermesse, um evento na sua comunidade, na sua escola, no seu clube, no seu bairro, qualquer lugar. Aquele que menos faz é aquele que mais critica. Parece um fiscal. Aquele fiscal chato que não justifica nem o salário que ganha, mas tem que mostrar serviço. Então ele vai achar pretexto em todas as partes, em todas as coisas, apenas para justificar, já que não contribui com nada, porque nem o trabalho bem feito faz, mas cobra para dizer eu tenho autoridade. E quantas vezes já falamos que o tempo da autoridade está acabando, porque as consciências que se elevam agora e fazem ascensão, elas não precisam mais que ninguém direcione e diga o que tem que fazer e nem como fazer. Um tempo novo que chega, não há governantes, não há autoridades, não há líderes, não há empregados e não há patrões, porque será realmente um mundo diferente.
Cada um tem a sua responsabilidade plena e sabe o tempo todo o que deve e não deve fazer. Termina seu tempo das provas e expiações, das experiências na dualidade e nas polaridades. Mas esse trabalho não pode ser terceirizado. A ascensão de cada alma não pode ser terceirizada, porque nós somos indivíduos, somos personas. Essa personalidade criada ao longo das sucessivas reencarnações nos tornam seres únicos. A experiência de cada um, ela é diferente da experiência do outro, porque ela foi feita de uma forma diferente, em tempos diferentes, e foi sentido diferente cada ação praticada, cada ação sofrida. Então, nós temos que entender de uma vez por todas que a ascensão e a transição planetária andam agora de mãos dadas, mas são coisas distintas. A ascensão é da alma que ascensiona. O planeta Terra não ascensiona. O planeta Terra apenas faz uma transição. Porque a consciência de Gaia é uma consciência diferente, é uma consciência maior. Não é uma consciência humana, um fractal de alma, que precisa experienciar as individualidades. A consciência de Gaia é uma consciência planetária, uma casa planetária, que acolheu aqui almas na forma humana. Acolheu aqui outros reinos também em evolução, como os animais, vegetais, minerais, elementais. Uma consciência de mãe que acolhe, que cria, que ajuda a evoluir, que prepara essas consciências humanas para uma ascensão, para um nível e uma dimensão de consciência superior. Mas o plano divino é tão perfeito que ele permite que cada um decida por si só. Ao contrário do que muitos pensam, que depende dos outros, que depende de algo, que depende de um evento, que depende até dos nossos irmãos galácticos. E na verdade nós não dependemos de ninguém. Temos sim o amparo e a ajuda daquilo que for preciso, mas sem que cada um faça a sua parte, não vai adiantar. Vamos supor que a Terra vai fazer a sua transição final, vai passar para um mundo de regeneração. Um mundo mais evoluído, vai fazer parte da Federação Galáctica de Mundos. Mas se eu não fizer a minha parte, eu não vou estar nessa Terra. Simples. Ninguém vai me puxar pelo braço. Ninguém vai me salvar. Ninguém vai dizer, olha, vamos dar um jeito. Vamos dar um jeitinho aqui. Olha, quem sabe você, como acontece agora, ainda hoje no planeta, os interesses, quem sabe você paga lá uma taxa X e damos um jeitinho. A transição planetária não aceita nenhuma consciência que não esteja realmente na perfeição daquilo que nós chamamos de consciência plena, justa, honesta. A nova Terra não vai ter ninguém que vai ter sequer um pensamento voltado àquilo que não é ético. Como eu já disse muitas vezes, não precisamos ser santos, mas temos que ter um nível mínimo de ética, de consciência elevada. Aquele que continua praticando o mal, aquele que continua ainda com as intenções de tirar proveito de tudo e todos,
em vantagem própria, mesmo que prejudique outras pessoas ou outras coisas, esta consciência não está no alinhamento da ascensão. Pelo contrário, ela está na frequência que retira da Terra aquilo que não é ajustado para as novas frequências do planeta. Sem fazer a parte que nos cabe, não há ascensão. Enquanto alguns se aproveitam daquilo que não é lícito, é perda de tempo e de energia esperar a ascensão. A Terra vai ascensionar, eu vou também. Não, negativo. Nós somos indivíduos. Nós somos um aluno da escola. A escola vai mudar o seu grau de ensino, mas o aluno precisa ser aprovado, senão ele não vai frequentar. O merecimento de cada um. Quando falamos disso, é inevitável que venha a lembrança da famosa parábola do Cristo, que dizia a cada um segundo suas obras. Se a cada um é dado segundo as suas obras, os seus esforços, o que mais nós temos que explicar sobre a ascensão da alma? Se a cada um é dado conforme as suas frequências, que vêm dos seus esforços, das suas ações, nada mais justo esperar que cada um vá ascensionar se fizer por merecer. Não será porque o vizinho, porque a família toda ascensiona que eu estou garantido. Eu só estarei garantido se eu fizer a minha parte. Independente do lugar que eu estou, da família que eu estou, do país que eu vivo, da situação econômica, social, enfim. Quem vai fazer a ascensão é a minha alma. A minha alma é a minha consciência. Quantas vezes dissemos aqui? A alma é a consciência. A consciência não é a nossa mente. A mente é coisa do nosso cérebro físico, corporal. A alma é a nossa essência. Aquela que realmente vive e age, e mesmo após a morte do corpo físico, essa alma desencarna, por isso ela sai da carne, do corpo material, e vai seguindo a sua vida no seu corpo etérico. A essência pura de cada um é a sua consciência, é a sua alma. A separação do joio e do trigo é outra parábola que podemos aqui trazer como exemplo. São as diferenças de frequências das consciências humanas. Duas categorias, agora no final, aquela que ascensiona e aquela que terá que ir para um outro planeta de provas e expiações porque não foi aprovada. Não tem outra maneira de compreender e também não é difícil, porque é simples. Muitos pensam que para ascensionar precisam fazer grandes sacrifícios, e não é verdade. A ascensão não exige nenhum sacrifício, nenhuma mandinga, nenhum ritual. A ascensão depende apenas de você ser o teu melhor, a tua essência, que você já é.
Coloque em prática esta essência pura, divina, porque você é luz, você é uma centelha divina, você é um átomo semente da fonte criadora. Apenas veio aqui experienciar, criar a matéria escura. E muitas vezes essa matéria escura foi contaminada com anomalias, obviamente, colocada pelos seres trevosos, para dificultar a nossa ação, mas não impedir a nossa ascensão. É aquele grau de dificuldade que o bom aluno gosta, porque se tudo é fácil, não tem graça. Então, a anomalia escura com um pouco de dificuldade aumentou o desafio, mas nos torna mais vencedores, porque quanto mais difícil a prova, melhor se sobressai os melhores alunos. A tua consciência é o teu juiz. Ela te diz a todo instante se você está sendo honesto ou não honesto. Se você pode fazer melhor. Mas a tua mente vai sempre estar ali dizendo, não, isso aí não tem importância, faça isso, faça aquilo. Você não pode perder a oportunidade de barganhar. É uma chance única de passar a mão naquilo que não é teu, de conquistar um degrau na hierarquia dos poderes, comandar, mostrar que você é maior, que você é o dono da verdade. A nossa mente é o nosso ego inflado. Mas é necessário trabalhar esse equilíbrio. Se nós temos uma mente que é o nosso ego, nós também temos o nosso coração, é o nosso ser divino. São as polaridades. Em mundo de dualidades, como o planeta Terra, existe a dualidade nas suas polaridades. E nós vamos sempre tangenciar, ora numa polaridade, ora noutra, justamente para fazer as experiências que precisamos levar daqui. O caminho do meio é o ponto de busca. É sempre o nosso objetivo, encontrar o equilíbrio. Quando encontramos o equilíbrio, nós não precisamos mais andar pelas beiradas extremas, nas polaridades, seja de um lado, seja do outro. Quando encontramos o caminho do meio, o equilíbrio, não temos mais nada a fazer aqui. Por isso, é o momento da ascensão. E quando finaliza o trabalho, finaliza-se um ciclo, é preciso encontrar outros caminhos. É preciso encontrar o que fazer. Não há ociosidade num universo infinito. Não há ociosidade para uma alma que é eterna. Seria, como eu já disse outras vezes, um tédio tão grande que nos transformaria em seres infelizes. E a alma é luz, que veio da fonte criadora, é divina, é feliz, é amorosa. Pode-se dizer que há almas perversas aqui encarnadas? Sim. Há almas perversas porque ainda estão vibrando na polaridade do não-amor, da não-luz. Mas elas são divinas, são luz. Na sua essência, são a mesma vibração e frequência de todos nós, de todos os seres, de todas as dimensões. Apenas a experiência está se prolongando demais. E nesse prolongamento exagerado da experiência, pode-se perder o tempo da ascensão, porque o tempo da ascensão é uma janela que se abre para as almas que estão aqui na Terra e que querem agora finalizar esse ciclo para ir para um ciclo melhor,
mais confortável, sem a dor e sem o sofrimento do seu corpo físico. Olha a oportunidade que nós temos. Aquela famosa frase, os cães ladram enquanto a caravana passa. É verdade. Muitas vezes, naquelas estradinhas de terra do interior, passa na frente das casas. E quantas vezes, tempo de criança principalmente, porque hoje a maioria já não vive mais esse tipo de experiência, mas nós passamos às vezes e lembramos, mesmo quando a gente usava carroça de bois, você ia para algum lugar e passava-se na frente de uma casa, de um vizinho, e cada casa tinha os seus cães, seus cachorros, e sempre eram muitos, e bastava um ser estranho, qualquer coisa estranha passando na frente da casa, todos aqueles cães corriam para a estrada e ficavam no barranco da estrada, fazendo aquela arruaça toda. E ficavam ali, às vezes até entre eles acabavam brigando, se mordendo, porque não sei se era porque ficavam nervosos ou quê. E ficavam, como se diz, enquanto os cães ladram, a caravana passa. E quando se percebem, não tem mais ninguém passando na estrada, e eles silenciam e voltam para casa. Fizeram uma arruaça tremenda, que não tem sentido nenhum, porque não era nem necessário, mas é o hábito do cachorro, que é guardião, obviamente, da casa. Então, enquanto os cães ladram, a caravana passa, e depois que passou, tudo silencia. Muitas pessoas estão fazendo como os cachorros, fazendo uma arruaça, uma gritaria infernal, mas não estão fazendo nada porque para aquilo não serve para nada. É um tempo perdido. A resistência é a nossa maior tarefa e a mais difícil de ser executada. Porque a resistência impede que façamos as mudanças. Eu lembro que, mais ou menos ali em 2015, 2016, uma mensagem recebida das consciências mais elevadas dizia claramente isso. A resistência é a maior causa das dores que os humanos estão passando. Muitos de nós não precisaríamos mais nem ter dor nenhuma. Ou se tem alguma dificuldade, muito pouca, porque nós já estamos no final de um ciclo, a maioria das dívidas kármicas já foram quitadas. Mas temos muita dor e desconforto porque resistimos e resistimos às mudanças. Não aceitamos. A não aceitação causa dor, sofrimento. A resistência causa dor, sofrimento. Quando queremos do nosso jeito e não aceitamos que as coisas são naturais e precisamos simplesmente entrar no fluxo. Porque quando nós vamos entrando no fluxo, nós vamos a favor do vento, da correnteza. Os próprios aviões, quando têm as suas rotas aéreas, eles aproveitam as correntes de ar para economizar combustível e ganhar tempo. Às vezes uma viagem que leva 10 horas, normalmente pode levar 8, 9, se o ar, o vento estiver favorável. Sem contar na economia do combustível. Entrar no fluxo é outra informação que eu recebi também naquela época. Não resistir, entrar no fluxo. Obviamente as informações não vinham juntas, vinham de tempos em tempos, como conta-gotas.
Aí eu questionava sempre, mas o que é entrar no fluxo? Como entrar no fluxo? Aí as explicações vêm aos poucos, para que a gente vá montando esse quebra-cabeça. Entrar no fluxo é seguir os ventos favoráveis, mas um dia veio uma outra complementação. Entrar no fluxo é você não opor resistência como uma onda no mar, quando você está dentro da água e aquela onda vem e dá aquele balanço. Você tem que entrar no fluxo da onda, ou então navegar na crista da onda. Quando aquela onda vem, não enfrente ela, apenas solte-se. Você vai balançar com a água. E é gostoso, é leve, é suave. Ao contrário, se você enfrentar a onda, você irá contra o fluxo e você vai perder a parada, porque ela é mais forte. Então não resista, apenas olhe as possibilidades, veja aquilo que você tem condições de fazer para evitar o confronto energético, não enfrentar a onda, não resistir por teimosia. Acreditar que há possibilidades, que resistir também é duvidar das coisas que não conhecemos. Eu não conheço, não existem. Como assim? Você não conhece tudo? Você não é dono da verdade? Você tem uma verdade, sim, aquela que você conhece, assim como eu tenho, como todos têm. Mas você não é dono da verdade, eu também não sou. Enquanto estivermos ainda na terceira dimensão de consciência, nós não temos a verdade absoluta. É outra coisa que nós temos que entender. Cada um tem a sua verdade, que é o seu ponto de vista. Aquilo que conseguiu assimilar, interpretar e colocar em prática da forma como entende a vida. Então não adianta discutir, não adianta entrar em confronto, não adianta julgar. Cada um está fazendo o seu caminhar, cada um está no seu degrau desta escada, aonde conseguiu chegar. Nem acima, nem abaixo, embora tenha outras almas encarnadas que estão nos degraus acima e outros nos degraus abaixo. Se permitir, permita-se. Aquela pessoa falou aquele negócio lá, mas é diferente do que eu compreendo. Mas então permita-se a possibilidade daquilo também ser verdade. Ou aquilo que te contaram e você aceitou como verdade, permita-se a possibilidade de um dia você ter que trocar de ideia porque aquilo não era verdade. O que nós vemos hoje é essa resistência, que eu chamo de teimosia. Cada um defende o seu ponto de vista com unha e dentes. Isso é visível nos esportes, na vida prática, no trabalho, nas profissões, nas religiões e também nos seus ideais da vida e na política, em todo lugar. Defende-se com unha e dente uma teoria que às vezes não é nem pessoal, é imposta, mas entra na massa de manobra, serve de massa de manobra. Nós precisamos compreender a vida e aceitar o todo, o conjunto da obra divina. Somos individualidades, sim, somos personalidades, personas que criamos através das nossos personagens, mas somos únicos, porém somos todos um com o todo. Como é difícil isso. Como é difícil a gente aceitar. Aí a resistência traz as dores. A dor nada mais é que o quebra-queixo, aquela prática de adestrar os cavalos, o quebra-queixo, para que ele obedeça.
a rédea. Senão ele vai para onde ele quer e o cavaleiro não vai a lugar nenhum. A experiência adquirida aqui na Terra é a nossa verdadeira bagagem da alma. É a única coisa que nós vamos levar. E vamos levar para a posteridade, para a eternidade, porque é aquilo que nós agregamos na nossa consciência, tanto neste fractal como na consciência mais elevada da nossa alma, da nossa super-alma, e lá no átomo semente divino, no eu superior. E depois também no todo, na fonte coletiva. Todas as experiências que nós adquirimos sempre será bagagem de alma nossa e informação para as demais. Ninguém está aqui a passeio, estamos aqui como alunos de uma escola de almas. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.